A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia. É o nosso bate-papo diário, o telejornalismo da TV Serra, que você já está acostumado a acompanhar, sempre olhando para os assuntos do momento, o que movimenta a nossa comunidade. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também CSG e pedágio eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acesse www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. 11 de dezembro de 2025, 91 anos de emancipação política do município de Farroupilha. O terceiro maior município da Serra Gaúcha celebra os seus 91 anos, olhando para uma história muito rica de crescimento, de desenvolvimento, uma história também de projeção, não só no cenário regional e estadual, mas também no cenário nacional. É a Farroupilha da Fenaquive, é a Farroupilha da Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, é a Farroupilha da Cascata do Salto Ventoso, que serviu de cenário para o filme O Coatrilho, é a Farroupilha de tantas características, é a Farroupilha, capital brasileira da moda, capital da malha, capital do calçado, é Farroupilha de tantos títulos. É esta Farroupilha que nós homenageamos no dia 11 de dezembro. E por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Serra um farroupilhense nato. Ele tinha menos de 10 anos quando foi criado oficialmente o município de Farroupilha. Uma vida e uma trajetória ligada à saúde, cuidar das pessoas. Eu falo aqui do Dr. Edson Rosler, por demais conhecido aqui no município de Farroupilha. Em primeiro lugar, quero agradecê-lo pela oportunidade de estar conosco aqui. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Um prazer de novo voltar a essa televisão tão valorosa, tão importante para Farroupilha, e me sinto à vontade aqui. A simpatia do entrevistador. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua gentileza mais uma vez. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho o que a sua memória tem de registrado também sobre o passado de Farroupilha. Parece pouco tempo, mas é um tempo razoável. É pouco tempo se a gente comparar com a Europa. Mas olhando para a nossa realidade aqui, quase 100 anos, 91 anos. E desses 91 anos, vamos dizer assim, de que o senhor não viveu Farroupilha desde que ela nasceu por 7 anos, porque os outros o senhor viveu aqui. O que o senhor tem guardado na memória de Farroupilha, doutor Edson? Bem, nasci num dia de muito frio. Inverno? Inverno, dia 1º de junho de 1941. Meu pai disse que foi a maior nevada que ele viu na vida. Inclusive eu tenho fotografia do jornal do Estado, eu acho que não sei se era o Correio, qual é que era, onde que aparece fotografia de Caxias, debaixo da neve, e reportagem sobre o frio daquele lá. Então eu entrei numa fria. Farroupilha, uma cidade assim maravilhosa. Era um local calmo.
Eu nasci aonde que depois foi colocado o posto de gasolina do Remy Broilo, né? Ali na rua Paim Filho. No início da rua Paim Filho. Tinha um morro e em cima a casa do meu avô. Meu avô, por parte de mãe, Faustino Gomes, ele foi o capataz da empresa, que era de propriedade do pai dele, meu bisavô, a empresa que fez a estrada de ferro de Montenegro a Caxias. Opa. Em 1910, ele inaugurou a estação ferroviária aqui de Farroupilha. E depois foi a Caxias, terminou a obra e ele gostou tanto aqui de Farroupilha que voltou para cá. E ali em cima daquele morro, que é próximo, né, ele fez a casa dele. Daí ele foi, trabalhou para o federal como contador, né? Sim. E recebia as verbas federais que as pessoas pagavam, impostos, né? E daí eu acabei nascendo ali. Então eu conheço Farroupilha desde o nascimento. A minha infância foi assim, saía tranquilo para a rua, não havia problemas de perseguição, de assaltos, nada, era segurança pública segurança muito boa. Tranquila. E então a gente brincava de tudo que era coisas normais para as crianças, carrinho de lomba, bicicleta, jogar bolinha de nhaque, jogar canivete, um futebol, né? E fazia caminhãozinho, puxava e corria, entrava pelas casas, né, atravessava a casa na corrida brincando de soldado e ladrão. Sim. Era uma brincadeira, né? Que de noite a gente fazia aqui no centro da cidade. E numa tranquilidade total. Total. Deixava a porta aberta, podia dormir tranquilo. Sim. Então é uma cidade calma, todo mundo se conhecia, né? Então havia uma verdadeira fraternidade. Depois, claro, foi evoluindo, foi crescendo, mas assim, foi até 1952, nós não tínhamos luz de... Aqui no centro da cidade não tinha luz, né? Não, só tinha luz das 11 horas, das 6 da manhã até as 11. Às 11 horas apagava, tu tinha que usar lampião, vela, alguma coisa. Sim. Em casa. Nem lanterna praticamente não havia com pilha ainda naquele tempo. Era o lampião mesmo, né? Com querosene. E a gente, então, a água, por exemplo, era de calha, né? Ou de poço. Então, quem tinha um poço em casa cedia água para os vizinhos. E era muito complicado, era uma dificuldade. Então, a falta de luz não permitia fazer mais do que uma fábrica, porque tinha a fábrica de calçados do Paulo Broilo. E não conseguia mais ter outras, porque a rede de luz era um motorzinho estacionário, né, que dava luz e de noite, então, cortava. O meu pai... A luz era fraca. O meu pai era médico e ele telefonava lá para a central do motorzinho, às 3 da madrugada, para eles deixarem 1 hora, por exemplo, ligarem, excepcionalmente, porque o Hospital Cibele era ali perto, e ele precisava de luz ali naquela quadra para poder operar. Porque operar com lampião, tu dando uma anestesia de éter, tu podia explodir o paciente. Então, né, e com vela também não dava para estar operando, né? Então ele tinha que telefonar, avisar a hora que começava e a hora que terminava.
Daí, naquele momento, o motor era ligado. Mas se não, era de noite e ligava, eu me lembro que a gente acendia a vela do lado da cama, né, se precisasse. Mas era muito calmo, muito tranquilo. Depois, com o meu pai, o Dr. Jaime Romeu Rossler, né, prefeito, daí ele trouxe água, trouxe luz, fez a estrada nova para Caxias, fez a estrada nova para Caravaggio, trouxe a Cachoeira. Esta estrada nova para Caravaggio foi na gestão do seu pai, sim, prefeito municipal. Sim, porque ela passava por trás, passava pelo seminário, sim, ali por trás. Era um atolador desgraçado. Sério? Né? Então ele fez uma estrada nova. Esse atual trajeto que tem agora? Atual trajeto. E a estrada para Caxias, nós íamos a Caxias por 267 curvas, por dentro de Forqueta, desvio Risso, e até hoje essa estrada que... É a chamada Estrada Velha, que liga Caxias do Sul. É a chamada Estrada Velha, né? O que uns chamam de atalho. Sim. Né? Essa estrada era cheio de curvas e de pedras estreitas, né? Ele fez uma estrada nova, larga, com 2 pistas. No início era assim, era uma para ir, uma para voltar, e depois então conseguiram botar 2 pistas. A duplicação para ir e para voltar, com canteiro central. É claro que quando o seu pai, quando o prefeito municipal faz a estrada nova para Caxias do Sul, hoje a RS 122 não foi asfaltada, era uma estrada de chão batido, né? Não, no início foi estrada de chão batido, né? Tinha o seu Prux, que era do Daer, que era o capataz do Daer, e inclusive o meu pai, com o prefeito, para incentivar o pessoal, porque ele queria terminar dentro do mandato dele, né, esses 15 quilômetros que dá para Caxias, ele combinou com o seu Prux, né, a fazer a estrada e disse, olha, se você fizer abrir uma picada já onde que vai ser a estrada, se tu fizer 1000 metros de picada, eu dou um churrasco para a turma que trabalhava lá com os... tinha uma gorjeta, né? Então, a gorjeta era o churrasco, que não era fácil naquele tempo. Né? Então, daí ele jogou com o seu Prux, e o seu Prux, quando chegou de madrugada, né, eles telefonaram para o pai para saber que barulho era aquele. O Prux, à meia-noite e 1 minuto, porque ele tinha jogado um dia 24 horas. Aquela meia-noite e 1 minuto ele ligou as máquinas e começou a abrir a picada. Aí o pai foi lá, se levantou, foi lá ver o que estava acontecendo, ele estava fazendo. Ele disse, mas não ia fazer durante o dia? Ele disse, nós jogamos 24 horas, um dia. Né? Daí quando chegou era 11h30, 11h45 da noite, ele já tinha feito 900 e poucos metros. Daí o pai disse assim, tu ganhou, pagou o churrasco. Vai ter o churrasco. Mas o fato é que já estava com 1 quilômetro praticamente já encaminhado. Foi a maneira de incentivar o pessoal, e daí nós conseguimos uma estrada para Caxias, e a primeira coisa que ele fez, depois que a estrada estava pronta, fez passar uma corrida de automóvel, carreteira, né, por essa estrada, e teve quem participou naquele tempo, ele já não participava mais, mas quem participou fez de Caxias para cá em menos de 6 minutos. Sim. Era velocidade total, pista aberta. Era freeway da época. Vocês imaginem pegar a estrada daqui a Caxias, né? Sem trânsito, né? Só para ti, diz assim, bota o pé no fundo. Então, deu uma porção de gente, corredores aí, foi 5 minutos e 45, 50 segundos, alguma coisa,
foi o campeão daquela lá. Então, ele fazia técnicas de mostrar que a estrada estava em condições de fazer, né? E então nós tivemos um desenvolvimento muito grande. O seu pai foi prefeito de que período a período? 52 a 55. 52 a 55. Inclusive, meu pai, em 53, foi a uma festa da uva, 52, 53, ele foi a uma festa da uva em Caxias, que quando tinha festa da uva, era convidado o presidente da República. Sim. E ele era do mesmo partido do Getúlio Vargas. Então o Getúlio Vargas... Chamados getulistas. Ele, que era meu pai era do PTB, do Getúlio, né? Partido Getúlio. Meu pai foi convidado aí no palanque, como os prefeitos da região, né? Foi convidado a participar do palanque oficial junto com o Getúlio. E ele me levou a Caxias, só que eu era criança, tinha lá 11 anos, né? Eu nasci em 41, foi em 52, 53, né? E pouco tempo depois o Getúlio se matou. Mas 54, né? Eu estava debaixo do palanque e conheci o Getúlio. Era um senhor simpático, baixinho, tinha lá 1,60 m, né? Se eu olhar assim, era miúdo, né? Mas um político de uma grandeza enorme, né? Então, foi por causa da política que o pai foi lá. Voltando a essa questão da estrada, esse fato eu também não sabia da estrada nova para Caravaggio, né? Sim. Naquela época que foi aberta, foi construída essa estrada pelo Dr. Jaime Romeu Rosler, não tinha ainda o Santuário Novo, ainda era a Igreja Velha, né? O Santuário Novo, ele foi inaugurado... Em 62. Né? Assim, mas a primeira inauguração, eu tenho filmagem... Ele começa em 1945. Então ele estava assim, no meio da... No meio da obra. No meio da obra. Mas já tinha um dia da Nossa Senhora, já era comemorado, e vinha muita gente de tudo que era lugar para essa festa. Então foi uma festa que foi diferente aquele ano, 53, 54, uma coisa assim, né? Que foi uma festa que deu para chegar, porque antes, eu não sei se a Nossa Senhora fazia por querer, só para ver quem é que era fã dela mesmo, né? Porque tinha um barro desgraçado, para chegar lá era um terror. E quase sempre no dia da festa. Chovia muito, né? Chovia. Aí parece que chamava a chuva, né? Então, o pessoal tinha que ir num outro dia, coisa parecida. A festa ficava prejudicada, mas ela foi... o pai deu incentivo para a igreja construindo a estrada nova. Sim. Então ficou mais fácil, né? A chegada até o santuário. A chegada para o santuário, o que facilitou a vida do santuário e o desenvolvimento. Então o seu pai prefeito constrói a estrada nova para o Santuário de Caravaggio, constrói a estrada nova Farroupilha Caxias do Sul. Tem mais algum feito? Bom, a hidráulica, né? Que trouxe água. Então, em vez de pegar no balde, pegar no poço, tu tem uma água na torneira. Que vinha Vinha lá do Santa Rita. Do Santa Rita. Aquele de cima, o açude, aqui né? Inclusive, aquele lá tem uma outra história bem comprida para contar de como é que conseguiu a barragem ali em cima. Então, tinha água na barragem, veio para Corsã. Eu tenho filmagens também da inauguração do lugar, do reservatório, da estação de tratamento. Ali onde é que tem o escritório e o tratamento da água, então eu tenho o filme dele inaugurando. Sim. Né? Então, tu imagina, tu está em casa e tu passa a ter água na torneira, no chuveiro, que tu não tinha. Que até então não tinha, né? Não.
Daí tu passa a ter luz de noite. Direto. Inclusive postes de luz que não havia, porque não tinha, às 11 horas apagava tudo. Não tinha luz que 23 horas desligava tudo. Desligava tudo. Não tinha luz então na cidade, era tudo, tu olhava as casas, era tudo lampião, lamparina, né? Sim. E passou a ter luz na cidade. Então, o que aconteceu? Os empregados do Broilo que sabiam costurar, tudo foi abrir fábrica de calçado. Dalmonte, o Giuliato, o Nervo, né? Tem as fábricas todas. E Farroupilha se transformou na capital nacional do calçado masculino. Sim. Foi a época, naquela época, né? E aqui eu acho que praticamente o Lombre deve ser, eu acho que... O único representante. O único que sobrou. Sim. E eu perguntei para o Lombre, qual é o milagre que tu ficou? Ele só, Edson, eu fiquei porque eu comprava com o meu dinheiro. Se eu tinha dinheiro, eu comprava couro. Se eu não tinha, não dava. Eu não pegava empréstimo de banco, porque o pessoal tudo foi lá para empréstimo, para aquela aí, quando foi ver quem ganhava era o banco, né? E muitos afundaram com a agiota e com outras coisas, enquanto que o Lombre, né? E eu perguntava, e tu não vai aumentar a fábrica? Ele disse, não vou. Tem que ser da altura do alcance das minhas vistas. Mais do que isso, escorre entre dedos e eu não consigo segurar. Eu consigo administrar isso aqui. E é por isso que está lá o Lombre hoje e faz ótimos calçados, né? Então, a história de Farroupilha tem esses detalhes. Acredito, né, que eram poucas casas também na sua infância, ali 12, 15 anos. Eram poucas casas aqui no centro, né? Não, mas sempre teve as lojas Colombo eu vi crescer. Sim. Porque eu tinha 8, 9 anos, atravessava a rua, porque eu morava na frente do Armazém do Pascoal. O Guerino, o Colombo, né? O Adelino Colombo. O Adelino Colombo, ele trabalhava de empregado. Ele trabalhava no balcão, eu chegava lá, pedia para o Adelino, eu quero 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Ele pegava com a concha, tirava do baú, botava num papel, na balança, pesava 1 quilo, fazia as orelhinhas, fechava o pacote, anotava na caderneta. Na caderneta. E ele olhava quando eu ia atravessar a rua, se não vinha algum cavalo correndo, algum motociclista, um automóvel. Era muito difícil, mas ele ainda olhava para ver se eu podia atravessar a rua, porque eu era um guri, né? Sim. E a nossa amizade se solidificou desde aquele tempo, né? Então, eu tinha a loja do Adelino, tinha o Farinon, né? Eu tinha o Armazém Pascoal, tinha a loja do... aquele que foi vice-prefeito e ficou no lugar do Baumgarten, o Bartelli. O Bartelli, que tem uma loja aqui na esquina. Não tinha também em determinada época, o pessoal comenta muito, o Ruarão? O Ruarão começou depois. Veio depois. O Ruarão veio depois. Veio depois. Já o prenúncio de supermercado. Sim. Já Ruarão, né? Parecia que era hoje você vai olhar em redor dessas lojas aí, o Ruarão era o Ruarinha, né? Mas o Ruarão, ele tinha mais ali, era quase que atacado, né? E tinha tecidos, que era uma loja grande de tecidos, e tinha lá os atacados de cereais, né? Que ele tinha os caminhões que vinham e chegavam toda hora com material da colônia. Então, realmente, era todos conhecidos. Aqui tinha vinícola, aqui no centro, onde é que hoje tem o restaurante Caminho do Trem. A vinícola Rio Grandense, né? A vinícola Rio Grandense,
que era administrada pelo seu Pedro Grenner, né? E aí, então, tu via carroça, cavalo, né? Os carros antigos de baixa potência. Às vezes, para subir a Júlio de Castilho, tinha que botar uma segunda. Porque de tão fraco que eram os motores, sim, né? Mas foi assim, era paz, era tranquilidade. E eu conhecia todo mundo, né? A gente cumprimentava todo mundo. Cumprimentava. Olha só que história, que memória, que viagem ao passado de Farroupilha. Bom, vou pedir licença ao doutor Edson Renato Rosler. Nós vamos fazer o nosso intervalo, depois na volta a gente tem uma segunda parte falando, então, quero focar um pouco mais na área da saúde também, que foi por muitos anos, aqui a geração de pai para filho, né? Doutor Jaime e a história com o Hospital Cibele e tudo. Então a gente vai recordar um pouquinho depois do intervalo comercial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais.
Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Então, já de volta aqui pela nossa TV Serra, é a minha, é a sua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acesse www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. Hoje a gente fala sobre os 91 anos de emancipação política de Farroupilha, ao lado aqui do Dr. Edson Rosler, Edson Renato Rosler, nosso convidado, filho do ex-prefeito de Farroupilha, Dr. Jaime Romeu Rosler também. Eu quero entrar agora, Dr. Edson, numa área que para vocês ela é muito especial, para a família Rosler como um todo, que é a área da saúde, né? A saúde me parece que está muito impregnada na família, parte da família Rosler aqui de Farroupilha. O seu pai foi quem abriu o primeiro hospital da cidade? Não. O primeiro hospital da cidade foi construído pelo seu Dionísio Cibele. Ele era um farmacêutico, né? E no início ele foi vendedor de insumos para as farmácias. E como ele teve que aprender sobre os produtos que ele vendia, né? Ele era um representante comercial, ele gostou de Farroupilha e ficou aqui em e botou a farmácia dele, né? Dionísio Cibele, daí o nome Hospital Cibele, né? Exatamente. E o seu Dionísio, então ele como farmacêutico, ele vendia remédios para o pessoal que estava doente. E havia o pessoal do interior e da cidade, mas principalmente aquele do interior, que estava com uma doença que tinha dificuldade para chegar aqui e pegar o remédio, e às vezes não podia voltar para casa. Então, na frente do hospital tinha um hotel. Então, o pessoal ficava no hotel esperando fazer feito o remédio e o Cibele, ele não era médico, mas na terra do cego quem tem um olho é rei, porque ele entendia, pelo menos de algum tratamento, né? Mais simples. Mas daí o Cibele contratou, teve médicos que eram práticos licenciados logo no início a trabalhar com ele, né? Porque ele montou na casa dele, ele tinha a casa e tinha a farmácia, e na casa dele ele montou um consultório onde que tinha um médico consultando. O que para ele tirava o encargo de fazer medicina, que não era o caso dele, né? Mas havia falta de médico. E daí, quando chegou em 1938, 39,
né? O meu pai veio, estava no fim da faculdade de medicina, ele se formou na URGS, em Porto Alegre, e ele veio numa festa da uva em Caxias e conheceu minha mãe, que era a princesa de Farroupilha, representante na festa. Porque naquele tempo todos os municípios mandavam a sua princesa. E ela foi então representante de Farroupilha e criou o clima lá, né? Rolou o clima. E daí se apaixonaram e o meu pai veio a Farroupilha, né? Porque a minha mãe morava aqui. E aqui ele conheceu o Dionísio Cibele, que estava precisando, porque o médico que trabalhava com ele tinha ido embora. Essa história dos médicos, tem um livro do Dr. João Rossler, meu irmão, que fala toda a história detalhada das vidas dos médicos. Um livro espetacular. Para quem quer conhecer... Tem que ler. Tem que ler o livro, que ele é muito... detalhista e muito, assim, mostrando quem era e como é que agiu na medicina em Farroupilha. Então, recomendo esse livro do Dr. João, que está agora montando, para breve, largar o segundo livro. A segunda edição. Porque até agora, o primeiro livro era os médicos de Farroupilha, os primeiros até 1980. E depois, agora ele vai fazer o segundo livro. De 80 para cá. Principalmente de 80 para cá, mas ele não vai se decidir assim, se dedicar a falar nos médicos. Porque daí começou a vir muito médico de fora, ia fazer plantão, ia embora, então não dava nem para dizer que era médico de Farroupilha. Sim. Então esse segundo livro, pelo que me parece, eu não sei, eu não li, mas parece que ele está contando casos que aconteceram. E o seu pai foi um dos primeiros médicos em Farroupilha? Então o Dr. Jaime, ele não foi o primeiro. Que já tinha médico. Que já tinha médicos, inclusive antes dele, quase todos eram italianos que tinham aprendido medicina na guerra, né, na Primeira Guerra. Sim. E quando o pai chegou aqui, estava no início, foi um pouco antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial. Então, mas tinha médicos práticos licenciados trabalhando em Farroupilha. E o pai, eu creio que, não tenho certeza, que foi o primeiro que tinha diploma brasileiro da URGS de Porto Alegre, diploma de médico legal. Sim. Né? Formação aqui nossa. Não era prático licenciado, era legal. Né, eu tenho certeza que nesse ponto ele veio. Tanto que, quando ele estava trabalhando no Hospital Cibele, teve um momento que o governo do estado, através da Secretaria da Saúde, mandou vacinas para Farroupilha. E mandou as vacinas para o Hospital Cibele para ser organizado a distribuição por um médico formado. Porque eles não iam dar para um médico licenciado. Então eles reconheciam que o médico que podia receber foi o Hospital Cibele. E daí, no Hospital São Carlos... Já tinha naquela época o Hospital São Carlos? Já tinha o Hospital São Carlos. Monsenhor Tiago Bombardelli, que tinha organizado o hospital. Então, o que aconteceu? O Monsenhor ficou chateado por não receber, por não ter aquela possibilidade de colocar o hospital como uma distinção na área médica. E reclamou, né, inclusive, a preferência
Mas o hospital... Por que o Cibele e não o São Carlos? Pois exatamente, é por causa do título... Do diploma do seu pai. Diploma do meu pai. Então, daí dava lá confusões, e o Monsenhor não gostava e dava confusões de vez em quando. O Cibele não gostava de padre, né? O Dionísio Cibele? O Dionísio Cibele não gostava de padre, então havia uma rota de colisão. Uma rota assim Sim. Mas veja que o Hospital Cibele, ele surge, eu não conhecia essa história também, mas ele começa a se estruturar a partir de um hotel da casa do doutor. Que dali a pouco vinha a pessoa, não podia voltar para o interior. Onde é que eu vou dormir? Vai dormir no hotel, mas eu não tenho dinheiro, então vai no sótão da minha casa. Então começava... O Dionísio Cibele fazia isso. Então o Cibele botava o pessoal lá no sótão. Sim. Né? Pelo menos para recuperar um pouco a pessoa. Para ajudar, porque às vezes chegava de madrugada e tinha dificuldade. E para mandar para Caxias era difícil. A estrada tinha 267 curvas, passava por dentro de Forqueta, de Rio Risso, né? Porque até que o pai fez a estrada nova, né? Mas então havia uma dificuldade de tratar a pessoa, e daí então o Cibele, dali a pouco, fez uma parte de material, colocando quartos. Daí já começou a ter uma cara de hospital, em vez de ser a casa dele transformada em meio ambulatório, né? Daí fez porque a casa era de madeira. Então daí ele desmanchou, fez de material e fez alguns quartos. Depois foi aumentando gradativamente, pichando, né? Em 1958 ele faleceu e o meu pai comprou da viúva, Dona Teresa Cibele, comprou o hospital e depois chegou a 105 leitos, né? E fez então um aumento, daí desenvolveu, botou oxigênio encanado nos quartos. Foi equipando o hospital. Camas que tinham movimento, né? E deu condições para se fazer um hospital básico. O hospital ficou aberto até que ano? Até 1999. 99. Até 99. No ano 2000 ele teve um problema que eu reputo de político, que fez a Secretaria da Saúde, né, através do seu secretário, pedir para fechar o hospital. Né? É uma outra história que eu até tenho receio de contar. Tudo bem, deixamos ela quieta. Porque senão pode dar muito mal entendido. Sim, deixamos ela quieta. Mas então o Hospital Cibele fechou as portas, né? E estava com uma situação econômica muito complicada, porque o meu pai, meu irmão e eu, nós tínhamos que bancar prejuízos, né? Então, mas era o hospital que não tinha infecção hospitalar. Tanto que a Clínica Ossos de Caxias, que é renomada, começou no meu consultório. Os médicos da Clínica Ossos, eles vieram, se formaram, foram para os Estados Unidos, fizeram a especialização deles lá, e quando voltaram em Caxias não quiseram dar espaço para eles. Daí eles vieram para Farroupilha, e no meu consultório tinha 2 salas de consulta, cedi a segunda sala para eles. Sim. Né? E eles ficaram 4, 5 anos aqui, até que conseguiram um espaço. Hoje eles são na Rua Júlio de Castilhos, em Caxias,
no outro lado da rua, na frente do Hospital Pompeia. Sim. E é uma clínica renomada. Renomada. Né? Bom, mas começou no meu consultório. Aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha. Doutor Edson, falando um pouquinho também, agora num aspecto mais geral, como o senhor tem visto nesse período em que o senhor tem atuado também como médico, a evolução da saúde, da medicina aqui em Farroupilha? Hoje nós temos uma referência muito grande na medicina em Farroupilha, né? Bom, a medicina aqui teve sorte de ter bons médicos, de ter médicos interessados em trazer novidades, a evolução. E daí começou a vir, então, um pediatra, ginecologista, né, apareceu o dermato, e começou a aparecer as especialidades. Depois vem o neurologista, psicólogo, psiquiatra, e foi evoluindo, né? Hoje nós temos praticamente quase que todas as especialidades. Todas as especialidades. Né? E inclusive com o encerramento do Hospital Cibele, né? O Hospital São Carlos teve que absorver a demanda. Não estava bem preparado, mas houve muita politicagem no meio, né? Teve a administração que foi tirada pela polícia, né? Me recordo que teve momentos assim muito difíceis, tiveram greves lá dentro, os médicos tiveram greve e vieram operar e trabalhar no Hospital Cibele durante 3 meses. Os médicos daqui pararam de atender no São Carlos e foram lá para o Cibele. Então, mas houve uma evolução. A Unimed começou a crescer aqui e hoje a Farroupilha, per capita, é o município com mais concentração de usuários da Unimed. Né? Então, começou o pronto atendimento da Unimed, já diversificando, e hoje nós estamos lá com... E agora vem aí o Hospital Unimed Farroupilha. Agora, Caravaggio está prometido, pelo menos até outubro, novembro do ano que vem, já está com um número X de leitos aí, pelo menos a promessa do doutor Leite, que é o presidente da Unimed, dizendo que vem aí o trabalho. E eu faço parte porque eu atendo a medicina ocupacional da Unimed, né? Eu estou, inclusive, agora atendendo lá em cima no hospital. E não mais aqui no centro. Não mais aqui no centro. Né? O laboratório também passou para lá, porque aqui era um prédio alugado e o ponto comercial aqui no centro de Farroupilha está assim bastante valorizado. Está muito valorizado, e então custa salas, um conjunto de salas numa galeria, né, no térreo, na entrada, para quem é dono, é um bom negócio. É um bom negócio, né? Bom negócio. Quem paga tem que suar. Quem paga, então a Unimed resolveu fazer uma mudança da economia, como tinha espaço lá em cima, então transferiu para lá. Mas hoje Farroupilha tem clínicas aí com médicos especializados fazendo operações que são as primeiras da região. Sim. Robótica, né? Com robótica e tudo. Né? A gente tem o nosso Hospital de São Carlos, eu digo nosso porque eu já fui coordenador do programa de saúde ocupacional no hospital, né? E sempre valorizei, porque eu não considerava o Hospital de São Carlos como competidor com o Cibele. Era parceiro. Sim. Né? Teve médicos que achavam que deveria competir, mas nós, a família Rossler, não achamos de... Não tinha essa visão. Não, nós atendemos. E achamos que Farroupilha hoje tem um
bom quadro de especialistas, praticamente em quase que todas as áreas. E eu não tenho ido a Porto Alegre para fazer tratamento, né? Eu botei 2 molinhas no coração aqui em Caxias, no Hospital da Unimed, e achei que foi muito bem atendido por gente muito capacitada. Lá em Porto Alegre não poderiam dar nada mais do que deram aqui. Sim. Né? Perfeito. Doutor, eu quero agradecê-lo muito, teríamos muito mais, mas enfim, eu tenho que concluir o nosso bate-papo. Muito obrigado por essa aula de história, por essa preciosidade que o senhor traz aqui. Vamos conversar mais vezes, porque eu vi que tem muito conteúdo nessa memória, nessa bagagem aí. Parabéns por todo o envolvimento também com a nossa comunidade, enfim, um médico ilibado aqui na comunidade de Farroupilha, fala com outro, doutor Edson, doutor João, a família Rosler, né, muito dedicada à nossa saúde. Obrigado e também parabéns pelos 91 anos de Farroupilha. Obrigado e que Farroupilha vá para frente. Com certeza, é o nosso grande objetivo. Ficamos por aqui, um programa de nostalgia, de memória, que nos faz relembrar o que era Farroupilha, o que é hoje, o que será Farroupilha do futuro, né? Então, a Farroupilha é feita por quem nasceu aqui, principalmente quem é daqui, mas por tantas pessoas, milhares que também vieram de fora, de outros municípios e aqui se estabeleceram e hoje fazem a nossa querida Farroupilha. Um grande abraço a todos, até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. A insalubridade é um direito trabalhista que pode refletir na parte previdenciária. A insalubridade ela não gera risco de morte, mas gera risco de danos à saúde, como câncer, alergia ou mesmo a perda auditiva. É muito importante para a configuração da insalubridade verificar, além dos agentes insalubres, também quais são os EPIs que a empresa entrega e se essas entregas são rotineiras, ou seja, normalmente a empresa troca os EPIs conforme a data de validade ou mesmo os produtos que vão acabando e vão sendo recompostos. A insalubridade, além de aumentar o valor do salário, ela também gera direitos como, por exemplo, a grávida não poder trabalhar no agente insalubre, o menor de idade também não pode trabalhar com insalubridade. Por isso a importância de você verificar se a insalubridade não é um agente no seu trabalho.